Bom dia, estudantes da segundo EJA. Tudo bem com vocês? Sou o professor Renato, professor de matemática de vocês, tá? E hoje a gente começou a trabalhar a aula passada progressão geométrica, não foi? A gente viu até o termo geral da progressão geométrica. Hoje, pessoal, a gente vai ver soma dos termos de uma PG finita, soma dos termos de uma PG infinita, beleza? E a soma dos termos de uma PG decrescente ilimitada, finita, né? Beleza? Vamos lá. A frase vai inspirar você aí. Se quiser ser feliz, amarre-se a uma meta, não as pessoas ou as coisas. Quem disse foi Albert Einstein. Bora pra aula. Ok? Bora lá, falando lá. Soma dos termos, dos N termos de uma PG, tá? Se a PG A1, A2, A3, A4, até a N, infinitos a N, para o cálculo a soma dos primeiros termos SN, vamos considerar o que segue, beleza? Aí tem a soma, tipo assim, vai somar o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, até infinitos termos até chegar ao N termo, beleza? A multiplicação de ambos os membros pela razão que vem, de que, né? Que vem, aí tem aqui. Vai multiplicar a soma pela razão, aí tá pegando cada elemento e multiplicando pela razão. A mesma coisa que acontece com a PA, tá? Pega o primeiro termo, multiplica, no caso da PA, você soma com o primeiro, aí obtém o segundo, pega a razão, soma com o terceiro, vai obter com a razão, vai obter o terceiro, pega o terceiro termo, soma com a razão, vai dar o quarto termo. Agora nesse caso aqui, na PG, você vai pegando o termo e vai multiplicando pela razão, beleza? Tanto que você encontra a razão dividindo o termo, a partir do segundo, pelo antecessor, você obtém a razão, beleza? Divide. E para encontrar os outros termos, você vai multiplicando pela razão, tá? Então, para encontrar a razão, você divide um termo da PG pelo antecessor para achar a razão, e para achar os outros termos da PG você vai multiplicando pela razão, certo? Ok, bora lá. Então a fórmula ficou dessa forma aqui, tá, pessoal? A soma dos termos de uma PG finita, tá? Daí, simplificando convenientemente, chegamos à fórmula da soma, que é essa aqui. Então a gente tem a soma dos termos da PG, vai ser igual a N, né? Termo geral, termo final, vezes a razão, menos o primeiro termo, dividido para razão menos 1, certo? Aí eu já falei, vai ser a soma dos N termos. Como eu falei, o A1 é o primeiro termo da PG, e o que? A razão, e o AN é o termo da PG, termo até o último termo da PG, onde a PG finita andou, beleza? Bora para o exemplo. Calcule a soma dos termos da PG. Tem a PG 525, aí reticência, quer dizer que continua. Mas tem um fim, 625, presta atenção. Quer dizer que eu tenho o início e tenho o fim. Não tem todos os termos do centro, mas eu tenho o começo e o final. Os dois primeiros e o final, tá? Então, para essa PG, eu vou utilizar essa fórmula que a gente acabou de falar agora há pouco aí, tá? SN igual ao último termo, vezes a razão, menos o primeiro termo, dividido pela razão, menos 1, tá? Aí lá, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando eu pego uma questãozinha dessa, eu primeiro faço o quê? Identifico quem é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o 5, beleza? Tento identificar logo quem é a razão. Quem é a razão? Aí eu tenho aqui, a partir do segundo eu posso dividir pelo antecessor e achar a razão. Então pego 25, que é o segundo termo, e divido pelo primeiro. 25 dividido pelo primeiro vai dar 5, tá? 25 dividido para 5 deu 5. Então eu achei a razão, que é igual a 5. E o último termo dessa PG eu tenho? Tenho, quem é? O 625, coloquei aqui, certo? Aí de lá, achei os dados aqui, que eu coletei, achei o primeiro termo, achei a razão e achei o último termo. Posso jogar nessa fórmula aqui? Posso. De lá vou só substituindo, tá? Aí coloco SN, a soma dos termos, vai ser igual último termo, 625, vezes, que é da fórmula, tá? A razão, que é 5, e menos o primeiro termo, que também é 5, que a gente achou aqui, certo? Então vai lá. Tem uma multiplicação e uma subtração. Faz primeiro quem? A multiplicação, tá? Então 625 vezes 5 dá 3.125. Menos 5 dividido para 4, tá? Então 3.125 dividido para 5, menos 5 dá 3.120 dividido para 4 dá 780. Então a soma dos termos partindo do 5 até o 625, somando tudo que está aqui, todos esses termos aqui, a gente vai obter os 780, somando todos, beleza?
Agora para outro exemplo, beleza? Calcule a soma dos termos da PG. Eu tenho outra PG 1, 3, 9, 27 até o termo 729, que é o último termo, beleza? Vou utilizar a mesma fórmula, beleza? Tá aqui. Sn igual a n vezes q menos a1 dividido para q menos 1, tá? Então, bora lá. A soma dos termos é n, não sei quantos termos tem aí, beleza? Mas quem é o primeiro termo? Eu tenho? Tenho. Quem é? 1. A razão dá de calcular? Dá. Bora pegar aqui o segundo termo. Vou dividir pelo primeiro. 3 dividido para 1 é igual a 3. Então a razão é igual a 3. Beleza? E o último termo eu tenho que é 629. Ok? Feito isso, coletei os dados aqui, organizei. Tá? Agora eu vou substituir aqui na fórmula. Tá? Bem simples, bem fácil. Só essa questão de prestar atenção e fazer devagar, tá, pessoal? Então Sn é igual. Aí o último termo, 729 vezes que é da forma, tá? E a razão que eu achei foi 3, coloco aqui, tá? Menos o primeiro termo, que é 1, coloquei aqui. Dividido pela razão, né? Menos 1, que é a razão, 3 menos 1. Joia? Feito isso, aí vai lá. Tem uma multiplicação mais subtração. Faz primeiro a multiplicação, pela regrinha lá. 729 vezes 3 vai dar 2187. Menos 1 dividido para 2. Então, 2.187 menos 1 vai dar 2.186. Dividido para 2 vai dar 1.093, tá, pessoal? Então, a soma do primeiro até o último termo vai dar 1.093, tá? Ok? Agora, bora para a soma dos termos de uma PG infinita, tá? A soma dos termos de uma PG infinita é o seguinte, a forma vai mudar, beleza? Você tinha lá essa primeira forma aqui, certo? Só que no lugar do termo AN, a gente vai colocar essa fórmula aqui, tá? A fórmula do termo geral, tá? Então nessa forma aqui eu substituí o AN pela fórmula do termo geral, tá? O AN colocou o termo geral bem aqui, tá? E resultou nisso aqui, tá, pessoal? Que ficou a soma dos termos, nessa segunda forma, quando é infinita, é A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido para Q menos 1, mesmo jeitinho lá na parte de baixo, beleza? Esse N é a soma dos termos, A1 é o primeiro termo da PG, Q é a razão, e N é o número de termos que eu quero encontrar, somar, beleza? Porque ela não tem fim, ela é infinita. Então eu quero somar até o centésimo termo, eu quero somar até o décimo termo, eu quero somar até o termo 1000, quero somar até o termo 7, o termo 8, beleza? Então quando ela é infinita você escolhe até quando você quer somar, beleza? Com essa fórmula aqui, beleza? Bora para os dois exemplos aí, rapidola. Esse aqui é o seguinte, exemplo 3. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Aí tu olha, 1, 2, 4 e 8. Olha, tem 3 pontinhos aqui, é infinita. Quando for infinita, usa a segunda fórmula que eu te mostrei aí, tá? Quando tiver começo e fim, usa a primeira, certo? Aí tem 1, 2, 4, 8, infinito, tá? Então usa essa fórmula aqui, a segunda, tá? Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 e Q menos 1, tá? Aí vou fazer coleta de dados, beleza? Essa PG, ela tem o primeiro termo? Tem, é 1, tá? Dá de calcular a razão? Dá. Pega o segundo e divido pelo primeiro. Quem é o segundo? 2. Divido pelo primeiro, que é 1, vai dar 2. Então eu encontrei o que? A razão e o primeiro termo. E o Sn vai ser 10, que eu quero somar os 10 primeiros termos, tá? Que está no comando. Então logo, o número de termos que eu vou somar, o N vai ser 10. Tá? Aí de lá é só substituir na fórmula lá, tá, pessoal? Então o Sn passa a ser S10, tá? E o A1 vezes a razão elevado, no caso a N, que fica elevado a 10, menos 1. E Q menos 1, que é da forma, tá? Aí substituindo agora os dados. Então fica S10, soma até o décimo termo, igual o primeiro termo que a gente achou, 1, tá? A razão a gente viu que é 2, então fica 2 elevado a 10, menos 1, tá? E a razão, menos 1. A razão quanto é que é? A razão é 2, 2 menos 1. Joia? Feito isso, aí eu faço lá, quanto é 2 elevado até a décima potência? Tenta fazer na mão, se não conseguir apela para a calculadora, beleza? Mas tenta fazer na mão. Então fica 1 vezes 2 elevado a décima, fica 1024. Menos 1. 2 menos 1 é 1, tá aqui. Então fica 1 vezes 1024 menos 1 dá 1023.
dividido para 1. 1023 dividido para 1 é 1023. E 1 vezes 1023 é 1023, tá? Então a soma dos termos dessa PA, partindo do 1 até o 10º termo, já que ela é infinita, vai dar 1023, beleza? Ok? Bora para o próximo exemplo aí, rapidola. Exemplo 4. Calcule a soma dos 8 primeiros agora, de uma PG 3, 6, 12 e 24, ok? Aí a fórmula que eu vou utilizar, a segunda fórmula que eu te apresentei aí, tá? Temos, aí tu vai fazer coleta de dados, beleza? Essa fórmula aqui tu precisa do que? Primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3. Já achei, beleza. Para essa fórmula tu precisa do que? O que você tem? Dá de calcular? Dá. Então pega quem? A partir do segundo, posso pegar o segundo e dividir pelo primeiro. 6 dividido pelo antecessor, pelo 3. Dá quanto? 6 dividido para 3 é 2. Então a razão é 2. Beleza? Então achei o primeiro termo, achei a razão, beleza? E esse n aqui, no caso n, eu quero saber a quantidade de termos que eu quero somar, já que ela é infinita, tá? Quando é infinita, tem que saber o valor do n. Então aqui no problema ele diz que ele quer os 8 primeiros, então n vai ser igual a 8. Então o Sn vira quem? S8, que é a soma dos 8 primeiros termos, tá? Feito isso, organizo aqui, tá? O Sn vira S8 igual o A1 primeiro termo, razão elevada à oitava potência, agora era n, né? Menos 1 e Q menos 1, certo? Agora substituindo os dados aqui, então S8 vai ser igual ao primeiro termo 3 da PG, tá? E 2 elevado à oitava menos 1 e 2 menos 1. 2 elevado à oitava faz na mão mesmo. 2 elevado à oitava é a mesma coisa que 256, tá? Então fica 3 vezes 256 menos 1 e 2 menos 1 é 1, tá? Então 256 menos 1 fica 255. Dividindo para 1 vira 255, tá? Então fica 3 vezes 255, que é a mesma coisa que 765, tá? Então somando a PG infinita do 3 até o oitavo termo, beleza? Vai dar 765, ok? Bora agora. A gente falou da primeira forma, da segunda, quando soma dos termos de uma PG quando ela é finita, tá? E agora você vai fazer a soma dos termos de uma PG quando ela é decrescente e ilimitada, quer dizer que ela é infinita também, tá? Considere uma PG ilimitada, infinita dos termos, decrescente. Nessas condições podemos considerar que o limite teremos é AN, né? É igual a zero. No caso, o último termo vai ser igual a zero. Substituindo na fórmula anterior, encontramos, tá? Então, sempre quando é infinita, sabe que quando é infinita decrescendo, o limite máximo que ela vai decrescer até o zero, tá? Então, o último termo na fórmula anterior ficaria como? No lugar do AN, botaria o zero, né? Vou botar aqui. Essa aqui. No AN, voltou no AN, não é essa. A primeira fórmula. No lugar do AN, colocaria o zero, né? Então ficaria o quê? O primeiro termo dividido para Q menos 1. Mais ou menos isso aí que está aí. Beleza? Então fica aqui. Primeiro termo dividido para 1 menos a razão. Tá? Ok? Acho que foi isso que aconteceu. Certinho, tá? Então o Sn vai ser a soma dos n termos ilimitados, infinitos. O A1 é o primeiro termo, para te fazer ele, né? E o Q a gente já sabe que é a razão da PG, que já sabe calcular. E o símbolozinho do 8 deitado é o símbolo de infinito termos, tá? Bora pro primeiro exemplo. É bem facinho, beleza? Só que a razão é o número decimal, sempre vai ser o número decimal. Calcule a soma dos termos da sequência decrescente a seguir. Aí você tem a PG 8, 4, 2, 1. Aí para fazer ele tem que ter o primeiro termo, já tem, que é o 8, joia. E a razão, beleza pessoal? A razão vai ser, no caso aqui, a razão vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro. Então vai ser 4 dividido para 8, mesma coisa que meio. 1 dividido para 2. E 1 dividido para 2 mesma coisa que 0,5. Joia? Então, a soma dos números infinitos decrescentes vai ficar o quê? 8, primeiro elemento, substituindo aqui. 1 que é da fórmula, menos a razão. A razão quanto é que é? 0,5. Então, vai ser 8 dividido para 0,5. 8 dividido para 0,5 vai dar 16. Então, a soma dos termos a partir do 8 até próximo do zero vai dar 16. Próximo do zero não, até o zero vai dar 16. Tá? Sexto exemplo aí, tá?
Calcule a soma de todos os termos da sequência a seguir. Aí, próxima PG é 27, 9, 3 e 1. Tá decrescendo. Então, o limite máximo que ela pode ir até o zero. Diminuir até o zero. Temos aí, para te fazer essa PG olhando para a fórmula, precisa de quê? Do primeiro elemento, que é 27. A razão, dá de calcular, dá. Pega o segundo, divide pelo primeiro. Pega o elemento e divide pelo antecessor. 9 dividido pelo antecessor, 9 dividido pelo 27 vai dar 1/3. E 1/3 é 0,3333333. Mas como ia ficar muito grande aqui, eu arredondei para baixo, beleza? Na regra de arredondamento, para arredondar na casa, você pega de 5 para cima, arredonda uma casinha para cima, tá? De 5 para baixo, você arredonda o número para baixo, tá? Pode ser? Vamos lá. Aí tem sim. Aí lá substitui. Quem é o primeiro termo? 27 dividido. Se quiser colocar o 3 aqui, pode, tá? Mas vai dar bem próximo. 27, que é o primeiro termo, beleza? Dividido. Aí você coloca o acúmulo da fórmula menos a razão, que é 0,32, beleza? Então vai ficar 27, 1 menos 0,32 é a mesma coisa que 0,8, beleza? Que vai ser igual a 39,71, tá? Então a soma de todos os termos decrescentes infinitos vai dar esse valor aqui, 39,71. Aí voltando aqui, né? 39,71, para quem colocar 0,33 vai dar bem próximo de 40 ou 40, né? E para quem colocou esse mesmo valor que eu colocar aqui, de repente, calculando, né, vai dar 39,71, tá? Agora eu vou falar um pouco das questões, falar das questões que a gente vai ver essa semana agora aí, tá, pessoal? Agora na atividade avaliativa 04, tá, pessoal? Primeira questão, calcule a soma dos termos da PG. Aí nessa PG eu tenho 2, 6, 8, 486, beleza? Então nessa aqui você vai utilizar aquela primeira formulazinha lá, porque tem o início e tem o fim, tá? Então utiliza a primeira fórmula. Na segunda tu também utiliza a primeira fórmula, tá? Calcule a soma dos termos da PG. 2, 8, 32 e o final 2048. No caso, use a primeira fórmula, tá? No caso, essa daqui. Então, para resolver a primeira e a segunda, utiliza essa primeira fórmula aqui, tá? Tem que achar o primeiro termo, a razão e o último termo, tá? Para te poder utilizar a primeira fórmula. Beleza? Para fazer a terceira questão. Olha aí. Um jovem seria contratado como um vendedor para trabalhar de segunda a sábado nas 2 semanas e antecederiam o Natal. O dono da loja ofereceu R$1 pelo dia e nos dias seguintes o dobro do que ele receberia no dia anterior. A jovem achou a proposta humilhante e recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a proposta, quanto teria recebido pelos 12 dias de trabalho? Aí nessa questão 3 aí, pessoal, tu vai usar a soma dos termos de uma PG infinita, tá? Aquela segunda fórmula que a gente viu na explicação aí, tá, pessoal? E no caso, tu tem o primeiro termo, que é R$1, né? Só que tu quer saber quanto ela vai ganhar até o dia 12, até os 12 dias de trabalho, até o termo 12, beleza? Então o N vai ser 12 aí, tá? Então usa a segunda fórmula lá, tá? A segunda fórmula, pessoal, é essa daqui, tá? Então usa essa segunda fórmula aí, tá? Soma dos termos de uma PG infinita, para te fazer a 3. Joia? Na quarta vai fazer da mesma forma, tá? Calcule a soma dos 7 primeiros termos da PG. 2, 10, 50, 250, tá? E na quinta, calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. 1, 3, 9. Também utiliza a segunda forma, tá? Que ela tem um começo, mas não tem fim, infinita. Tem um começo, mas não tem fim. Usa a segunda forma lá que eu acabei de mostrar, tá? E na sexta última, tá? Tu faz o que? Calcule a soma dos termos da sequência decrescente a seguir. Aí eu tenho uma PG 64, 32, 16. Nessa aqui tu faz a soma dos termos de uma PG decrescente, ilimitada, infinita. A última forma que a gente viu, tá? No caso, pessoal, é essa daqui, tá? A última forma, bem simplesinha, bem fácil. Para ela tu vai precisar do primeiro termo da razão. Só o primeiro termo da razão para te poder calcular, tá? Beleza? E um aviso aí. Aviso: a resolução dessa atividade avaliativa deverá conter cálculo das questões, porque tem muita gente que está dando uma desperta, beleza? Não tá só colocando a resposta. Aí agora eu quero ver o trabalho, eu quero ver a resolução, tá? Quero ver a continha, o abicho, como é que você fez, tá?
Prazo para entrega até dia 26/5, até a próxima quarta-feira, tá? Então, acho que nada mais, beleza? Bons estudos para vocês aqui, um abraço, beleza? Qualquer dúvida me chama aí no PV.